Você conhece a cultura ballroom? Nesse vídeo eu trouxe uma convidada super especial que vai contar pra nós um pouco sobre esse movimento que foi tão importante para pessoas trans e pretas e toda a comunidade LGBTQIAPN+. Ali, primeiro eu queria agradecer por ter disponibilizado o teu tempo pra vir fazer a entrevista. Eu sei que hoje deve ter sido muito corrido pra ti, mas eu queria muito trazer uma pessoa que tivesse a vivência de dentro, vive o ballroom, sabe? Pra falar com propriedade. A gente sabe que o ballroom, apesar de ele abraçar... A gente fala, como a cultura foi criada pela travesti, a gente tem que falar no feminino. A ballroom. Isso, a ballroom. A ballroom. Isso. Era isso que eu ia tocar num ponto agora, porque a gente sabe que a ballroom, apesar de ela abraçar toda a comunidade LGBTQIAPN+, quando ela nasceu, ela abraçava principalmente as pessoas trans e pretas, né? Isso. Que eram muito marginalizadas até pela própria comunidade. Sim. Então eu queria muito trazer alguém que tivesse esse local de fala para falar com propriedade sobre a ballroom. Saber primeiro o que é a ballroom e como ela surgiu. A ballroom, ela surgiu lá na década de 60. Por quê? Naquela época, o preconceito era muito grande. Então, pessoas quando se assumiam travesti ou se entenderam nesse local, e pessoas pretas se entenderam como gays e tal, elas eram expulsas de casa direto. Então, essas pessoas desses corpos, eles começaram a celebrar esses corpos em porões. Nesses porões, eles faziam bailes, que a gente chama de ball. Nesses bailes, eles começaram a se juntar, começavam a celebrar esses corpos e assim surgiu a ball. Só que nessa mesma época, ainda existia muito racismo dentro dessa ball, desses bailes. Por quê? Porque as pessoas pretas, elas tinham que ter uma estética muito embranquecida. E assim, a primeira, uma travesti chamada Cristal Labeja, ela se incomodou muito com esse racismo dentro dessa celebração que faziam dentro de porões, escondido. Então ela criou uma ball dando ênfase para esses corpos pretos e trans. E nisso surgiu a primeira house, que é a House of Labeja. A primeira casa da cena. Assim surgiu a ballroom. A cena surgiu desse jeito. Delas se juntarem em porões para celebrar esses corpos. O que é ser uma mother e um father? E quais as suas responsabilidades? Tá, naquela época, essas pessoas que nem a Cristal Labeja, quando essas travestis, elas faziam prostituição e tal, e elas viam as pessoas que iam nos bailes, e que também eram expulsas de casa a maioria, e traziam para suas casas. E aí, assim surgia a adoção. Então elas davam casa, davam comida, cuidavam, e assim também fazia as pessoas participar desses bailes. Então, ser madre é essa responsabilidade de mãe de verdade. Como se tivesse adoção que nem a gente tem atualmente. Sim. A responsabilidade é cuidar, é ver se tá bem, é estar presente, é se fazer presente na vida da pessoa, mas a gente é cobrado nessa responsabilidade. Sim. Quando a gente cria a madre, o father, ou o pai, que a gente chama de transmasculino nobiliário, essa responsabilidade, ela carrega um peso muito grande, porque a gente é cobrado dentro das pessoas que são mais responsáveis acima dos cargos da cena, que são pessoas que têm título. Sim. Então a responsabilidade vem nisso, de a gente cuidar dessas pessoas que vai além dentro da ball, vai na vida mesmo. A terceira pergunta era o que são as casas? E daí eu ainda ia entrar nessa questão, porque assim, o meu primeiro contato com a ballroom foi com a série Pose. Sim. E daí eu ia falar justamente sobre isso, que as casas, elas abraçavam e acolhiam esses jovens que eles eram expulsos de casa. Sim. Então elas realmente eram uma família. Sim. E daí era essa pergunta, hoje em dia ainda existe isso? Ou a casa como que é hoje em dia? Ela existe, por isso que eu falei da cobrança. Por exemplo, se eu tenho minha house, que é a casa de atrevida. Sim. Eu adotei pessoas. Eu adotei nessa responsabilidade de cuidado. Então, por exemplo, se eu tô sendo uma mãe desnaturada, por exemplo, um filho meu, uma filha minha caiu nas drogas. Se eu não fizer nada, eu sou cobrado das pessoas que têm cargo maior que a minha. São as lideranças. A liderança aqui da cena do Sul, por exemplo, são quem é madre, father e pai. Quando a cargo maior que isso é quem tem título, que é Star, Statement, Legendary e Icon. E Sim. Pioneers, que são pessoas pioneiras, ou Trailblazers, que quer dizer a mesma coisa, são pessoas que trouxeram a cena para tal local. Então, as casas são isso. Hoje em dia é isso. Claro que nem toda casa é igual, nem todo mundo leva essa sociedade a sério, mas essa é a sociedade que a gente tem. As casas são igualmente. Antigamente, a diferença é que hoje em dia a transfobia, a LGBTfobia, a gente tem mais oportunidade. Então, necessariamente, eu não trago elas para minha casa, mas eu cuido igual. Sobre a dança Vogue e a origem dos movimentos, a gente viu ali
teve bastante sobre isso na imersão, explicando, e Sim. achei muito legal, assim, que tudo tem, que é uma cultura realmente, Sim. que tem muito estudo, tem muito o que aprender. Então, sobre o Voguing, assim, que é o mais popular hoje em dia. Sim. Poderia falar um pouco pra nós sobre? Sim. O Vogue ele é separado em três estilos, que é Old Way, New Way e Vogue Femme. Mas antes de surgir isso, existia uma categoria que tem na Ballroom que é chamada de pose, que é poses que a gente imitava, que as pessoas imitavam as poses de modelo das capas de revista, não só de modelo feminino, mas também masculino, e pose. E nesse pose, ela começou a botar uma cadência mais dançante. E aí sim que surgiu o Old Way, que é as coisas assim, uma coisa mais, sabe? Sim. E aí, nisso, também viu o New Way, veio meio que junto. Só que o New, a gente bota uma coisa mais que a gente bota nele, que tem dentro do Vogue Femme, que é o Wave. Que é as coisas mais. Então, quando eu faço Old Way, pra mim fazer o New, eu tenho que fazer umas contorcionistas, uma coisa assim, sabe? Sim. E nisso, tinha essas duas coisas, esses dois Vogue, só que daí as Femme Queen, na época, elas se incomodavam muito porque era uma coisa que não encaixava no corpo delas. Então elas começaram a botar mais um quadril, começaram a botar mais uma mão, e assim surgiu o Vogue Femme, que daí surgiu os cinco elementos que tem no Vogue Femme também tem no Old Way, que é só que o Old Way, ele não é hand performance. O Old Way e o New, ele é abs control, que é uma coisa mais de encaixe. Sim. Já o Vogue Femme, ele é uma coisa mais leve. Como as Femme que tava sempre de união, tava sempre de tem silicone, uma coisa mais feminina, elas começaram a botar mais no quadril. E assim foi surgindo. Mais E delicadeza aí. Isso, mais uma delicadeza, mais uma coisa mais feminina, assim. Então assim foi surgindo o Vogue Femme, que daí surgiu o Hand Performance, que é a performance com as mãos, que também tem seus elementos dentro dele, que é Circus, tudo que a gente faz de giro, o Wave, tudo que a gente faz que vem do hip hop, que é tudo que faz ondinha. Tips, que é tops. Tem illusions ou figure 8, que é figuras de 8. Eu faço ilusões. Meu Deus, se eu esqueci alguma, Não tem problema. para vem. Tá ótimo já. Também surgiu o próximo elemento, que é catwalk, caminhada do gato. Que daí surgiu que elas queríamos, como elas estavam de unhão, também para não quebrar essa unha, elas faziam assim, ó. Que daí elas queriam mostrar a unha delas que elas estavam. Começaram a botar uma mão mais feminina. E aí surgiu o duck, que é embaixo, que é a mesma coisa, só que é agachado, fora, spin and dip. E aí foi tudo surgindo dessa corporeidade travesti. Que são as categorias? As categorias, elas são separadas entre estéticas e dançantes. As primeiras categorias que surgiram na Ballroom eram as mais estéticas, que era Runway, que é caminhada, Best Dress, que é venda de roupa, e Realness, realidade. O que é o Realness? O Realness, na verdade, foi a primeira categoria. Porque como elas não tinham a oportunidade de viver outras profissões que não fosse a prostituição, elas começavam a copiar. Então o Realness surgiu nessa realidade. Por exemplo, eu faço uma ball e boto o Realness, realidade de advogado. Então você tem que fingir que tu é um advogado, vender isso. Sim. Então essa foi a primeira categoria. E daí foi surgindo as outras, que daí foi Runway, que é caminhada, Best Dress, que é botar um look de gala. Daí tem o que é parecido com isso, que é um Fashion Killer, que daí é uma customização de talvez uma roupa mais e tu construir ela e fazer uma coisa, virar uma coisa fashion, que a gente chama de Fashion Killer. Daí surgiu as dançantes, que é hoje o New, Vogue Femme, e assim vai. E as primeiras apresentações aqui no Brasil foram aqui no Rio Grande do Sul. Tu sabe dessa informação? Como é que tá a cena hoje em dia aqui no Sul? Eu não lembro onde é que foi na Zona Sul, mas eu não lembro dessa informação, tá? Porque pelo que eu lembro das minhas pesquisas, ela começou lá em Minas Gerais. Minas Gerais, mas não digo aqui, aqui, eu digo na região tá. sul. Essas movimentações surgiram, como assim? Pessoas aqui do Brasil
foram conhecer, viajavam, que tinham esse poder aquisitivo de dinheiro para viajar, elas começaram a viajar e começaram a trazer isso pro Brasil. E assim, surgindo pro Brasil, só que a cena só se surge quando tu cria uma ball. A partir da primeira ball, a cena começa a existir no local. Não adianta tu aprender Vogue enquanto não tiver a primeira ball no local, no estado ou na cidade, as balls não surgiu. Então, as pessoas que tinham esse... que a gente chama de Pioneers ou Trailblazer, são essas pessoas que trouxeram. Aqui no Brasil tem várias. Em Minas Gerais eu não lembro quem foi, porque pelo menos foi uma mulher cis e umas pessoas LGBT, mas eu não lembro quem é. E aqui no Rio Grande do Sul, a cena surgiu em 2019, que foi a primeira ball quem fez foi quem tá dando aula agora, que é a Overall Mother, a Sexy Mama, Arpia. A primeira ball surgiu em 2009 e assim foi surgindo nas casas. Agora, atualmente, aqui no Rio Grande do Sul, deve ter umas 5 casas, se não me engano, tipo 6. Quando tu cria uma casa num estado e tu adota a pessoa de outro estado, a gente chama de abrir capítulo. Então aqui também tem outros capítulos de outros estados. Por exemplo, quem deu aula de DJ Ballroom, que foi a Tsunami Cabal, ela é de uma house, foi adotada numa house lá de São Paulo, não daqui. E aí tem um capítulo daqui. Qual é o sentimento quando tá se apresentando? Jesus, isso é uma coisa muito complexa. É bem intenso, né? Eu ali gravando, assim, teve uma hora que eu cheguei a me emocionar, assim, com a energia Sei. do pessoal. É que dependendo do que. Se quando tu tá na ball, tu não tá batalhando, é um sentimento. Quando tu tá na ball e tu tá batalhando, é outro. Mas quando eu tô na ball e eu não tô batalhando, o sentimento é muito de celebrar aquelas pessoas que estão ali. Celebrar aqueles corpos, mostrar que eles estão vivos. Celebrar que estão vivos, não foram mortos, como tem muita... pessoas LGBT morrem aqui muito no Brasil. Então, aquele momento muito é de felicidade, de celebração para as pessoas que estão ali. Agora, quando eu tô dentro de uma ball e batalhando, é vários sentimentos de alegria, de tensão, de nervosismo. Mas também é uma maneja muito boa de ver as pessoas gritando porque está. Sim. Você tem que... Eu acho que... Como é um movimento muito no improviso, Isso. apesar de ter o estudo muito no improviso e muito sobre sentir, eu acho que tem que se entregar mesmo ali, porque senão não Sim. vai ter o mesmo efeito, né? É que o Vogue, o Vogue que eu digo, a cultura ballroom, ela é muito no improviso porque que nem eu falo pro meus baby, só aprende dançando. Só aprende batalhando, não importa qual categoria. Eu posso aprender a ensinar várias técnicas, mas tu vai aprender só entrando nas balls. Eu queria que tu explicasse para o pessoal que está nos assistindo o que foi a imersão Ballroom. Depois a gente, no ano aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um calendário num grupo no WhatsApp da Ballroom Sul geral, Rio Grande do Sul. E tinha muitas balls marcadas, só que como teve as enchentes, a gente meio que não... Os lugares que as balls eram feitas, eles foram tudo alagados. E eu pensando assim, a Ballroom, ela tem muitas necessidades de se juntar e celebrar, estar junto, sabe? Dependente de qual house se tu é. Falando nisso, quem não tem house é chamado de 007. Pra me lembrar agora. Todo mundo que não tem house é chamado de 007. Todo mundo que tem house é chamado de house, tá? Essa imersão, ela surgiu de uma necessidade minha, financeiramente, porque eu sou prof, e os estúdios fecharam por causa das enchentes, mas também de juntar todo mundo e trazer essa energia de novo da cena da Ballroom, assim. E também trazer muita gente que não conhece ou tem essa curiosidade de experimentar e nunca teve coragem, porque as aulas, tipo, elas estavam muito iniciante e intermediário. Como a gente fala iniciante, é que a gente ensina desde o começo o que é cada coisa. Então, também a necessidade de trazer essas pessoas, outras pessoas, principalmente pessoas trans e pretas, para conhecer a Ballroom e trazer esses corpos pra gente também pintar e se sentir acolhidas. Para quem tem vontade de ir a uma Ballroom, ou até mesmo se apresentar, há algum critério, como é que faz? A Ballroom, ela não tem critério em si de tu participar, mas cada categoria pede suas coisas específicas dela. Tu estudando as coisas específicas, tu pode ir numa ball e entrar. Mas tem, dependendo do tema ou da ball, daí tem dentro de uma categoria e alguma ball pode ter recortes. Por exemplo, Vogue Femme, a gente chama de OTA, Open to All, que daí é aberto para todos. Só que talvez tenha Vogue tem performance, que daí é só para pessoas trans. Ou Vogue Femme apenas para pessoas pretas. Tu entendendo essa especificidade, o que é a categoria, e se tu é uma corporidade que pode entrar em tal categoria, tu entra entendendo o que pede cada categoria. Mas, tirando isso, pode experimentar. Mas eu dou um conselho que pessoas brancas e cis não são muito acolhidas na nossa cena, porque você já tem muito seu espaço. Então, ó... É isso. Ali, muito obrigado, parabéns pela imersão. Foi incrível e é isso. Obrigada, eu que agradeço o convite.